Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 22, que diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O Senhor tem nos levado a refletir sobre a condição de assumirmos quem nós somos nele. E esses dias tem nos direcionado ao crescimento espiritual, através de sua palavra e de colocarmos em prática as suas verdades. Outrora desconhecida, mas para aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, algo visível, tangível e praticável, mediante a renúncia das velhas práticas e de costumes. Como vimos estes últimos dias, o posicionamento e a ação são nossos. Por isso que é necessário aproveitar as oportunidades, buscar a sabedoria, estabelecer uma visão, não perder o foco e persistir até o fim, para podermos saber que existe um início, há um meio e estamos lutando pelo fim. Todo o processo em nossa vida, iniciado em nossa conversão, sempre passará por essas etapas. Não tem como iniciar e ir para o fim direto, pois tudo tem este princípio a ser cumprido. Imagine um corredor, ele se prepara horas do seu dia, e muitos dias do seu mês, e vários meses do seu ano. Muitas vezes para correr alguns segundos ou minutos. Mas mesmo assim, existe um início, existe o meio, que é o desenvolvimento até chegar ao fim. Como também hoje, ao entregar um trabalho de conclusão de uma graduação, uma pós-graduação, de colégios e universidades, temos que elaborar um TCC. E como sabemos, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Sempre com uma coerência e desenvolvimento claros e objetivos, com suas fontes seguras e discriminadas para posterior observação. Quantas vezes iniciamos bem, mas no caminho algo acontece que nos faz parar, nos distrai. No caso de um corredor, pode ser uma torção, uma lesão, uma fisgada em alguma musculatura. No caso de um estudante, pode ser a falta de foco, o excesso de atividades, as poucas horas de sono, a falta de prioridade, a preocupação, os problemas externos. E nós? O que pode ser? Uma decepção? Algum tipo de distração? Uma oração não ouvida? Uma profecia não cumprida? Uma palavra dita de uma maneira errada? Algo que chegou aos seus ouvidos distorcidos? Uma falta de perdão? Um ensinamento que confronta o seu ego? Perceba que o início é importante, mas se não nos mantivermos no caminho de uma maneira sadia, nunca chegaremos até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estão em Roma estas palavras que lemos no início: pois todos foram libertos e transformados em servos de Deus. Ou seja, houve um início, mas aqui também nos leva a ver de uma outra forma a nossa conversão e retratar que esse início, ou melhor, retratar esse início se desvinculando do passado. Como há um início, um meio e um fim, também há um passado, um presente e um futuro. Verbos usados no passado para retratar aquilo que já aconteceu, ou seja, algo que se iniciou. Se iniciou, tem que dar continuidade, pois é assim que vemos as coisas acontecerem. Pois não adianta dizer que está salvo em Cristo se não andar pelo caminho, ou seja, viver a santificação. Pois uma vez separados e perdoados os pecados, temos que lutar contra a nossa carne, que não foi vivificada, mas o nosso espírito assim não foi. Por isso, uma vez iniciado o processo,
temos que compreender e discernir que existe algo a ser transformado todos os dias, pois a nossa carne sempre vai nos mostrar que podemos fazer algo, mas se quebrar os princípios de santificação, não servirá para honrar a Deus. Portanto, não poderemos mais manter em nosso dia a dia no caminho. E quando Paulo escreve, tendes o fruto para a santificação, está contando o presente. O verbo foi colocado neste tempo, o presente, ou seja, o meio, o desenvolvimento, o crescimento, o aperfeiçoamento. Não existe mais aquilo que passou, não existe o futuro, mas o hoje, o presente, pois é nele que nos preparamos para o fim. Ainda que não possamos ver, temos que nos preparar, pois o presente é o que se apresenta para mostrarmos quem somos naquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Tudo isso para nos preparar para a vida eterna. Essa preparação tem a ver com nossa decisão, pois aquele que não decidiu viver Cristo não compreenderá esse caminho, andará em círculos ou até mesmo vai querer caminhar pegando atalhos. Mas todo o processo nos leva a sermos perfeitos, ou seja, nos leva a completar as etapas em nossa vida social, emocional, intelectual, profissional e espiritual. Todo caminho nos ensina aquilo que propomos em aprender. Se deixamos nos levar por festas, comemorações e alegrias momentâneas, isso nos levará a ruínas, pois não cresceremos e não vamos amadurecer. Mas, se soubermos dosar essa realidade, nosso presente sempre apresentará meios que nos levarão a saber que momentos de tristeza e de reflexão são necessários para nos alertar sobre o caminho e que não existem atalhos, pois todo aperfeiçoamento passa pelo crivo do tempo. E você que determina se quer continuar, ou melhor, é você que determina se quer continuar neste processo ou quer amadurecer para atingir a estatura de uma pessoa valorosa. Pois quando reconhecemos que hoje é a vida de Jesus que vivemos, não damos atenção ao passado, mas as mantemos focados na vida eterna para podermos fazer o melhor no presente e sermos aprovados em cada pensamento, atitude e palavra que sai da nossa boca. Por isso, o próprio apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, a seguinte afirmação: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando há essa compreensão que temos o Espírito Santo para nos guiar, temos que ter a percepção para aceitar esta condução nesse caminho, pois o caminho sempre nos levará para o confronto de nossa carne e a revelação de Deus através do Espírito Santo. Prossiga. Permita os processos, mas com o entendimento daquilo que já aconteceu, pois o que Deus tem para a sua vida é grandioso e maravilhoso. Basta agora crer e viver o que o Senhor tem proposto para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por nos mostrar e revelar tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque sim, Pai, nós temos que manter tudo aquilo que nós temos aprendido. Nós temos, Pai, que continuar, Senhor, aproveitando as oportunidades, buscando sabedoria, enxergando da maneira que o Senhor quer, não perdendo o foco e persistindo, Senhor. Porque sabemos que tudo isso, Pai, gera uma coerência para nós prosseguirmos neste caminho. Mas, Pai, nós também temos que saber que uma vez que nós fomos libertados deste pecado, aquele que nos atormentava, e transformados como servos na realidade daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, nós temos que andar em santificação. Ou seja, ainda que lá no início, Pai, nós fomos separados como santos,
Agora, Pai, este aperfeiçoamento depende de nós, depende do nosso posicionamento, depende do nosso testemunho, depende de cada palavra, depende de cada atitude nossa, depende de nós. Não depende dos outros, não depende daquilo que nós temos ouvido, não depende das pessoas que não querem viver, não depende dos ataques que sofremos, não depende das circunstâncias, dos problemas, das tempestades, de tudo aquilo que está em nossa volta, somente depende de nós. E esta dependência, Pai, nossa, tem que estar em Ti, para nós podermos ter esta compreensão e discernir tudo isto que está acontecendo. Pois ainda, Pai, que nós compreendamos que vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós, que vivemos esta vida para a glória do Senhor. Muitos, Pai, não querem compreender dessa maneira e continuam, Senhor, falando, argumentando, dizendo e ainda se vitimizando diante das mais variadas situações. Mas, Pai, livra-nos disso. Livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor querido, de condição humana da nossa carne. Livra-nos, Pai, de todas estas colocações que assim foram sugeridas no decorrer deste tempo, a ponto, Pai, depois de uma situação como aconteceu nessa pandemia, ver todos, ó Pai, em vez de se posicionarem, estarem mais, ó Senhor, atentos às suas próprias condições e não mais, Pai, ao seu amor, à sua palavra, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Portanto, não deixe, Senhor, não deixe que este amor, com este fogo, com esta presença, Senhor, se esfrie, mas antes que nós possamos perceber que tudo, Pai, tudo está diante do seu controle e que nós temos sim a decisão porque nós tivemos o início. E este meio, Pai, vem, Pai, nos transbordar na sua presença, para nós continuarmos e formos fiéis até o fim, para herdarmos esta coroa da vida eterna. Então prepara-nos, mantenha-nos, Pai, no caminho, para nós podermos, ó Senhor, assim, naquele grande dia, poder nos regozijar e poder viver tudo que o Senhor preparou para nós. Graças te damos. Continue nos aperfeiçoando, continue nos usando, Senhor, neste tempo presente, para que o Senhor possa ser honrado em todas as nossas atitudes, pensamentos e palavras. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais este dia. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.